Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em sua vida. Louvado seja Deus, porque neste momento eu tenho o privilégio de abrir a palavra para conversar com você, para que o Espírito Santo converse conosco. Que alegria é nós podermos usar desse meio virtual, dessa ferramenta de rede social, para que nós possamos então crescer em graça. E olha, se você prestar atenção, a depender do horário que você está assistindo esse vídeo, você vai perceber que o silêncio pode ser ouvido. Parece até uma brincadeira, mas essa é a realidade. Essas horas são importantes nessa madrugada, é muito importante que você reflita sobre o silêncio, que você possa ouvir o silêncio e você possa ver Deus conversar contigo através dessas madrugadas. Estamos num projeto de 10 dias de oração e durante esses 10 dias de oração eu tenho o privilégio de hoje estar conversando com você sobre um texto muito bonito da Palavra de Deus, que está descrito lá em Apocalipse capítulo 21. Eu queria que você, se você puder, se você estiver com o seu celular aí fácil, se você não estiver assistindo por ele e conseguir abrir a Bíblia, se você estiver com sua Bíblia física, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, leia comigo. Sabe por quê? Porque ouvindo, Deus vai falar com você. Mas lendo, você vai conseguir enxergar preciosidades que a minha fala não vão te levar a entender. A minha fala não vai te fazer enxergar. Então leia para que você seja renovado também pelo enxergar. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1, diz o seguinte, ó: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha, presta bem atenção, quem escreveu esse texto aqui foi João. E eu me lembro que quando eu era mais novo, ficava me perguntando, então quer dizer que quando a gente sair aqui da terra, quando tivermos novo céu e nova terra, não vai existir mar? E eu ficava, puxa vida, mas eu gosto tanto de praia, eu gosto tanto de mar, eu tenho o privilégio de ter nascido em Recife, capital, região metropolitana, e tive o privilégio de ser criado em Maceió. Então, tanto em Recife quanto em Maceió, eu tinha livre acesso ali a lindas praias. E eu fiquei refletindo sobre isso, mas o mar não vai mais existir? Olha, para entender o que esse verso quer nos dizer, você tem que, pelo menos, perceber aonde foi que o autor, João, escreveu essa passagem. Ele estava aprisionado, ele estava preso, recluso em uma ilha chamada Patmos. E olha, ao contrário de mim, quando João sentava na areia e olhava para o mar, ele não ouvia o mar, não via o mar como sendo um mensageiro de Deus. Ele não fazia com que as ondas fossem a resposta de Deus para ele, que o vento fosse o falar do Espírito Santo para ele. Ele não entendia dessa forma. Quando João sentava na areia e olhava para o mar, sabe o que é que ele via? Ele via as paredes da sua prisão. João estava de frente para o mar, vendo não paredes de alvenaria, não paredes de metal, ele estava vendo uma cela infinita de águas. Sabe o que o mar representa para João? Separação. Sabe o que o mar representa para João? O luto. Sabe o que o mar representa para João? As dificuldades, as saudades, a luta, o preço muito alto que muitos de nós pagamos. Sabe o que João viu nessa visão? Ele disse o seguinte, ó: eu vi que no novo céu e na nova terra não existirá prisão, não existirão separação, não existirá prisão, não existirá separação, não existirá luto. E ele continua dizendo, né? Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia da parte de Deus do céu, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Eu não sei se você é casado, e se você, homem, que é casado, está me ouvindo, talvez você lembre do dia do seu casamento. Que ansiedade era poder ver a noiva se aproximar. João, ele teve duas sensações ao escrever esse texto. A primeira delas, que lugar lindo, que não tem separação, que não tem prisão, que não tem lutas. E a segunda sensação, que lugar aguardado, muito bem aguardado. Estou ansioso para ver esse lugar descer do céu, como uma noiva que vem preparada, adornada para encontrar com o seu noivo. Meu irmão, a palavra de Deus nessa passagem continua dizendo que em um momento a terra um dia será o centro do universo. O tabernáculo de Deus estará aqui
e Deus vai habitar com o homem, e o homem vai habitar com Deus durante todo sempre. Mas sabe, o que me conforta muito é ler o versículo 4, quando ele diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Talvez eu esteja falando nessa madrugada com alguém que perdeu um ente querido. Talvez eu esteja falando nessa madrugada para alguém que já sofreu com a separação que o pecado causou entre nós e Deus. Talvez eu esteja falando com alguém que já sofreu com o desemprego, com a luta, com as saudades. Talvez eu esteja falando para alguém que nesse mesmo instante está olhando para a sua prisão. Talvez não seja o mar, mas quem sabe um desemprego, uma separação iminente, o luto da sua família, enfim. Eu quero nesta noite, nessa madrugada, nesse início do novo dia, refletir com você a respeito desse verso. Olha só o que ele diz novamente. E Ele, Cristo Jesus, enxugará do olho toda lágrima. Porque que você já prestou atenção que esse verso ele diz toda lágrima? Veja, as lágrimas geralmente são postas no plural, porque a gente não desce apenas uma lágrima, a gente não chora apenas uma lágrima. Nós choramos, e existe até a expressão hiperbólica, nós choramos rios. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Não é que Ele vai enxugar dos olhos as lágrimas daquele instante apenas, mas que Ele vai enxugar toda lágrima, todo motivo de sofrimento, todo motivo de separação, tudo aquilo que já nos causou dor, tudo aquilo que já nos causou aflição. Não existirá mais ansiedade, não existirá mais depressão, não existirá mais desemprego, não existirá mais noite mal dormida, não existirá mais nada daquilo que nos tira a paz, porque todas essas coisas passaram. O mestre agora, ele, através da visão dada a João, está dizendo o seguinte para João: João, fica tranquilo, o mar não vai mais existir. Naquela cidade santa que muito em breve vai voltar, não, que muito em breve vai vir aqui para a terra, lá não existe nada do que seja ruim, porque Deus vai habitar nesse lugar. Esse lugar será o tabernáculo de Deus para todo o sempre, e o ser humano poderá ver Deus face a face. E preste bem atenção, João, vai chegar um momento que você vai sofrer, que você vai chorar, que você vai se angustiar, mas lembre-se sempre das palavras que hoje eu te digo. Eu imagino agora João recebendo essas orientações de forma excepcional. Deus está dizendo o seguinte para João: João, toda lágrima dos seus olhos serão enxutas. Todas as dificuldades que hoje você tem, elas terão um tempo determinado, um prazo determinado, elas cessarão. E eu fico imaginando que Deus possa estar falando comigo, com você nessa madrugada, através dessa mesma passagem. Filho, filha, não sei o seu nome, mas leia como se fosse para você essas palavras. Toda lágrima será enxuta. Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima. O próprio Deus, o mesmo dedo que fez com que todas as coisas fossem criadas, o mesmo Deus que deixou tábuas de pedras com a aliança marcada para todo sempre, Ele usará os mesmos dedos para enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda doença, todo problema, toda ferida aberta vai cessar, porque Ele nos ama infinitamente a ponto de nos fazer ser felizes para todo sempre. E olha, logo em seguida ele diz: aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Agora preste atenção no que diz esse verso. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Veja que linda expressão de paixão. Primeiro, Cristo ele se identifica, ele dá crédito. Quando ele se intitula, quando ele dá a carteirada, ele está dizendo o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Não há nada neste mundo que eu não faça. Não há nada neste mundo que me impeça. Não tem nada neste mundo mais poderoso do que eu. E quando Deus nos dá essas evidências, quando Ele nos dá a sua credencial, Ele agora nos faz uma promessa. Versículo 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Que lindo! É lindo você pensar dessa forma, que eu e você fomos feitos
filhos do bom Pai. Em Cristo, nós somos filhos de Deus. Mas eu quero te fazer refletir sobre a primeira palavrinha aí desse verso, versículo 7. O vencedor. Vencedor. Meu irmão, minha irmã, eu quero te deixar lembrar de que só vence quem luta. Só se torna vencedor quem passa por batalhas. E sabe o que é que esse verso está dizendo para mim e para você? Que aquele que luta, aquele que sofre, aquele que está hoje em uma briga, numa guerra, e que se tornar vencedor em Cristo Jesus, porque Paulo vai dizer que em Cristo somos mais que vencedores. Aquele que se mantiver firme, em pé, bom, estes, eles receberão de Deus todas as coisas prometidas. E estes vencedores serão chamados de filhos de Deus. Nossa, que lindo! Você consegue imaginar que você vai ser chamado de filho do Deus Altíssimo, aquele que criou o céu, a terra e tudo que nele há, agora está te chamando de pai, de filho, perdão, está se fazendo de pai. Nós fomos filhos porque fomos criados e nós somos filhos porque fomos adotados. Deus vai fazer com que o vencedor seja chamado de seu filho. Hoje, como filhos e filhas de Deus, nós temos uma única missão: pedir que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos ajude a nos mantermos firmes e fortes diante do luto, diante do pranto e da dor, lembrando que um dia Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E já não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Por quê? Porque todas essas coisas passaram. E o meu desejo é que esse dia seja abreviado e que muito em breve nós possamos o ver descer dos céus, descer ainda nas nuvens, e nós nos encontraremos com Ele nas nuvens do céu. Naquela manhã celestial, que muito em breve virá, nós reencontraremos os nossos entes queridos. Maranata, o Senhor logo vem. E nós estaremos aqui de pé para presenciar, para prestigiar, para agradecer a Deus por esse momento. Eu quero fazer uma oração por você. Feche seus olhos aí onde você está. Vamos falar com Deus? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque durante essas horas, no silêncio da noite, nós temos o privilégio de poder conversar contigo. Nós queremos te pedir, Senhor, por favor, que o Senhor possa continuar conosco durante as próximas horas, nos dando aquilo que o mundo não é capaz de nos dar: a paz que excede todo entendimento. Nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos conforte com a tua presença, que tenhamos a certeza, Filho de Deus, que o Senhor está aqui neste lugar. E queremos te pedir, Deus Pai, que o Senhor nos derrame suas bênçãos, para que tenhamos a certeza de que mesmo em lutas, em sofrimento, com pranto, luto ou dor, muito em breve o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Por favor, nos abençoa, nos guarda. Nós pedimos, Senhor, nos ajuda a nos manter firmes para esse breve momento em que o Senhor descerá do céu e nós subiremos para morar contigo. Fica conosco, nós pedimos isso em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus seja louvado pela sua vida, que Papai do Céu continue contigo e que o Senhor te abençoe. Abraço.